Muito bom dia, estamos ao vivo aqui de Porto Alegre para todo o planeta através da rede Humanidade. Agradeço de imediato aos confrades e confreiras aqui presentes, Rafael, Dr. Felipe, Valentina, professora Jacira Lanciotti. Ontem tivemos um dia de mutirão, muito importante seu auxílio. Professora Jacira, que é a vice-presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Jovem Samuel, que não deixa de ser filho da casa, nasceu da união de dois jovens que conviveram conosco aqui muito tempo, e hoje o pai do Samuel é o Rafael, que está fazendo o nosso almoço, o chefe Rafael. Sejam bem-vindos. Professora Jovelina Drum, querida sacerdotisa da humanidade, tanto tem nos ensinado. Professora Jovelina já percorreu todo o planeta buscando conhecimento das religiões, África, Ásia, Oriente Médio, Japão, enfim, né? Filósofa, historiadora, socióloga, está sempre nos ensinando muito aqui nessa casa. E ontem pegou junto, até mesas carregamos juntos, né, professora? Nos ajudou aqui ontem no mutirão da organização do Galpão Crioulo. Muito obrigado. Meu pai, nosso grande mestre, presidente do Conselho Consultivo da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, e já atuou muito aqui, e inclusive trouxe a proximidade com a maçonaria, com o Mestre Capelli, momento que o Mestre Capelli muito precisou. O pai é do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, da loja Filantropia e Liberdade, já está adormecido, mas 10 anos atrás fizeram a restauração da nossa fachada, fizeram uma série de melhorias aqui na casa, e muito obrigado por tudo, Mestre Chico. E hoje o pai está mais tranquilão, mais descansado, vem de vez em quando só, né? Mas que bom que veio hoje, né? Agradecer o líder dos nossos homenageados hoje aqui, o Coronel Fabrício, da Brigada Militar. Muito importante a atuação de vocês. Hoje é um evento especial em homenagem aos heróis da Brigada Militar que salvaram a minha vida na ocasião do atentado. E se não fosse o socorro rápido, se não fosse a decisão rápida de não esperar a SAMU e me levar para o HPS naquele momento, eu teria ido a óbito. Palavras do próprio médico. Então, sem a ação importante do Coronel Fabrício, não é, da Capitã Salermo, do soldado do soldado Leal, e com certeza eu não estaria aqui hoje para usufruir desse momento tão importante com vocês. Então, agradeço o Coronel Fabrício, na pessoa do Coronel Fabrício, eu homenageio toda a Brigada Militar, e inclusive temos irmãos muito queridos em comum, o Tenente Coronel Vinícius Aires, também um irmão querido, amigo, só não está hoje aqui que ele teve que viajar, mas estaria conosco também. E o Tenente Coronel é do 9º pelotão, importante, 9º batalhão, perdão, desculpa, 9º batalhão da Polícia Militar. Perfeito. A esposa do Coronel Fabrício, desculpa o seu nome? Dona Débora, seja bem-vinda. Os filhos do Coronel Fabrício, a Ana Laura e o Arthur, muito obrigado pela presença. Alunos do Colégio Militar, que é uma outra instituição amiga nossa, parceira, né? Soldado Leal, a Capitã Salermo e seu esposo, Iago. O Iago também está junto, acompanhando a capitã. Muito importante a tua presença, Iago. Muito feliz eu fico. A querida amiga de tantos anos, Elisa, olha que alegria também, muito obrigado pela presença, a honra é minha. Esse casal de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Beatriz e o Lourenço. A Beatriz veio fazer uma pesquisa do nosso acervo artístico, arquitetônico, nos seus estudos na universidade, nos institutos de artes da universidade, e está nascendo, quem sabe, uma grande doutora da universidade aqui, para continuar dando seguimento a esse trabalho importante que nós temos, essa parceria com a URGS. Eu sou oriundo da URGS, né? Sou da Humanas da URGS, sou museólogo, formado com muito orgulho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vinda, representando a URGS aqui, que alegria. Nosso amigo querido também... Obrigado, Altemir. O Altemir...
Isso, Altemiro, querido parceiro da casa aqui. E o nosso mentor, nosso guru, Mestre Abdon Barreto Filho, já foi nosso grande diretor de turismo do Estado, presidente, diretor de instituições públicas, privadas. E hoje ele está atuando muito na mídia, é o jornalista âncora do programa Destinos RS, na TV Minuano, toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Único programa especializado em turismo regional gaúcho. E também o programa Pelos Caminhos do Rio Grande, na rádio Cidade de Gramado, todo sábado pela manhã. E nos fornece uma consultoria gratuita, voluntária de marketing, há mais de 10 anos. É um amigo que eu conheci em Paris, isso eu tenho muito orgulho de contar, ocasião que eu palestrava no Teatro Municipal de Paris, contando a história do Rio Grande do Sul, do positivismo, um evento muito importante, que era o Festival do Rio Grande do Sul em Paris. O professor se apresentava na agenda, e ele estava no palco no momento que eu cheguei. E eu fui me apresentar para ele, je suis Erlon, je suis brasilien. Ele, fale português, rapaz, eu sou baiano. Então, um amigo que eu conheci em Paris, desde então, nunca mais nos separamos, né, mestre? Em 2013, desde lá, nós seguimos uma amizade muito importante. E o mestre Abdon tem nos ajudado muito aqui, com todo o seu conhecimento, a sua experiência. Então, vamos aos estudos, muito importante. Estamos entrando essa semana no mês de São Paulo. Vem aqui, por gentileza. Ele está me pedindo queijo ralado, mais um pedaço de carne com copinhos no sabor. Entendi. Ele está me pedindo lá no fundo queijo ralado, copinhos no sabor e mais um pedaço de carne. Eu vou no mercado. Quem? Não, resolve. Depois eu vejo isso, tá? Então, dando continuidade, deixa eu dar uma atenção aqui para a Rede Humanidade. Está muito bem frequentada a Rede Humanidade. Olha só, o Nayan Meneghetti, querido irmão, está aqui conosco. Que alegria. Giovanni Oliveira. A Valentina está aqui também, que nem o Mestre Abdon, híbrida, presencial e na rede. A Rosa Maria, a Rúbia Leal, o Marivaldo Francisco, Delegacia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que alegria, sempre também nos apoiando na segurança pública. Muitas pessoas queridas participando aqui conosco. O Enio Souza, lá de Canoas, um confrade querido. A Malitari Sec, também muito importante a tua presença, Maritali. Que alegria. O Eugênio Macedo, lá de Minas Gerais, nosso grande líder em Minas Gerais. Dr. Maximiliano Martins Pinheiro, do Rio de Janeiro, grande escritor, querido Maximiliano. A Sandra Fernandes, esposa do sacerdote Hernani Gomes da Costa, já nos enviou um Drops positivo, que todo domingo eu leio, um Drops que vem diretamente do Rio de Janeiro. Muitas pessoas queridas aqui na Rede Humanidade. Então, estamos entrando essa semana no mês de São Paulo. É o mês que nós dedicamos ao estudo do catolicismo. O catolicismo foi um fenômeno muito importante. Sem o advento do catolicismo, nós não teríamos uma Europa unificada, por exemplo, como ela é hoje. Nós não teríamos tantos avanços trazidos pelas ordens religiosas e até numa mudança filosófica. O catolicismo veio para regenerar a moral humana. Antes, uma moral egoísta, uma moral feita sobre o medo, sobre a opressão, sobre a culpa. O catolicismo veio trazer ideias de amor, as ideias de São Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, Dr. Christian Veloso Kuhn? Sem amor eu nada seria. Então São Paulo veio para regenerar o sentimento humano. E ele é o grande artífice do catolicismo, porque tudo que se sabe sobre as informações mais próximas de Joshua, do líder, né, Jesus, São Pedro, os apóstolos, o grande arquiteto, o grande teórico do catolicismo foi São Paulo. E não é o apóstolo Paulo, é Paulo de Tarso, que viveu anos depois já da morte de Jesus.
Então era um cobrador de impostos, perseguia os cristãos. Todos conhecem a história. Depois ele, né, viu a luz, se converteu ao cristianismo e se tornou o maior teórico, né, do cristianismo. Então, no mês de São Paulo, nós dedicamos ao estudo do catolicismo, muito importante. A primeira tentativa de se criar uma religião realmente católica, não é? O judaísmo já existia, mas ele era uma religião regionalizada. O catolicismo não deixa de ser um judaísmo aperfeiçoado para ser universal, muito importante, né? E no mês de São Paulo, na primeira semana, nós estudamos São Lucas, depois São Cipriano, depois Santo Atanásio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santa Mônica, e dia 7, o chefe da semana, que é o grande Santo Agostinho. E para falar de Santo Agostinho, eu convidei o Dr. Felipe Zorzi, que sempre participa de forma brilhante dos estudos filosóficos aqui da casa. Eu vou convidar o Dr. Felipe para ocupar aqui, para falar um pouco sobre Santo Agostinho, que é muito importante. Bom, obrigado, Erlon. Deixa eu só pegar aqui o documento. Bom, Santo Agostinho, então. Santo Agostinho, ele nasceu em Hipona em 354 d.C. Foi um dos maiores e mais importantes teólogos e filósofos do cristianismo primitivo, considerado um doutor da igreja, e sua vida foi uma jornada de conversão, né? Bastante fascinante, porque ele nasceu em Tagaste, que é na África, então a maior autoridade da igreja católica era africano. Ele na Argélia, onde hoje fica a Argélia, ele era filho de Patrício, que era um pagão, que se converteu ao cristianismo só no final da vida, e de Santa Mônica, que era uma cristã fervorosa. Jovem, inteligente e orgulhoso, ele levou uma vida hedonista e boêmia. Teve inclusive um filho fora do casamento e seguia uma tradição filosófica que se chamava de maniqueísmo, né? A ideia de que existem duas forças, o bem e o mal, que conviviam eternamente. Inclusive o mal era princípio, como era o bem também de tudo, para o maniqueísmo. Na busca pela verdade, então, ele era muito curioso, ele estudou retórica, porque desde cedo, e ele foi professor na cidade de Cartago, onde ele vivia. Depois ele foi professor em Roma e finalmente ele foi professor de retórica em Milão. E no caminho, então, ele abandonou o maniqueísmo e acabou virando cético, que era uma escola acadêmica. Ceticismo, a gente fala de ceticismo, mas na realidade é uma escola acadêmica da filosofia grega, né? O ceticismo é a ideia de questionar absolutamente tudo. E, por fim, então, já em Milão, ele ouviu os sermões de Santo Ambrósio, entrou em contato com o neoplatonismo de Plotino, que deu a base filosófica para ele, então, entender o próprio cristianismo. E sua verdadeira grande virada, porém, não foi profissional, mas sim espiritual, quando ele estava no jardim da sua casa, muito influenciado pela mãe dele, Santa Bárbara, que ele, então, ouviu uma criança cantar Tole e Lege, que é pega e lê, e ele abriu a Bíblia em Romanos 13, 14, e sentiu seu coração mudar foi nesse momento, né? Então ele voltou para a África ao longo do tempo, né? Ele voltou para a África, vendeu todos os seus bens, fundou uma comunidade monástica e foi ordenado sacerdote, né? Depois bispo de Hipona, atual Annaba, na Argélia. Passou os últimos 35 anos da sua vida pregando, escrevendo mais de 100 obras e combatendo heresias. Morreu em 430, enquanto os vândalos sitiavam a cidade de Hipona. Por que ele é importante para a Igreja Católica, então? Ele sistematizou a teologia que vai ser, então, o centro da Igreja Católica por 800 anos. Ele foi o primeiro, então, grande sintetizador da doutrina cristã, abordando temas como a Trindade, a graça, o pecado original e os sacramentos. Na obra Cidade de Deus, então, ele
que ele escreveu após um saque a Roma, o saque de Roma. Ele escreveu a obra para refutar a acusação de que o cristianismo havia enfraquecido o Império Romano, né? Bem ao contrário, o cristianismo ele se tornou popular no Império Romano em função do próprio enfraquecimento do Império, que a maior parte da população já vivia em situação de muita pobreza e tal, e foi entre os pobres que o cristianismo se tornou mais popular. Nela traça a história da humanidade como um conflito entre duas cidades: a cidade de Deus, que são aqueles que amam a Deus acima de tudo, e a cidade dos homens, que são aqueles que amam a si mesmos. Isso se tornou a base filosófica da história ocidental inteira. Santo Agostinho, em função do que o Erlon falou, de que a Igreja Católica unificou, né, a Europa. Ele desenvolveu a doutrina principalmente para combater o pelagianismo, que era uma corrente da época que afirmava que o ser humano seria capaz de alcançar a salvação e evitar o pecado puramente por seu próprio esforço e livre-arbítrio. Já o Agostinho, ele argumentou que devido ao pecado original, a vontade humana ficou profundamente fragilizada, tornando a intervenção direta e amorosa de Deus a única forma capaz de curar a alma e conduzir o homem ao bem. Seus escritos, então, sobre a ação preventiva da graça divina influenciaram diretamente todos os teólogos depois da Igreja Católica, como Tomás de Aquino, e, eventualmente, os reformistas protestantes, como Lutero e Calvino, que, então, ao invés de acreditar que a graça era dada e interpretada através da Igreja Católica, pensavam que Deus ia poder dar a graça direta ao indivíduo, né? A disputa central, então, nessa época, era entre o trinitarianismo e o arianismo, quando Santo Agostinho estava no auge. O trinitarianismo, que é a ortodoxia católica, foi defendida por ele, que defende, então, que existem três pessoas, apesar de haver uma única substância que é Deus, existem três pessoas divinas, que seriam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto o arianismo, que era defendido pelo presbítero Ário, afirmava que o Filho Jesus não era coeterno nem da substância do Pai. Para Ário, o Filho foi a primeira e mais perfeita criatura de Deus. Ele não era divino, ele era a primeira criatura de Deus perfeita. E, através, então, da obra de Santo Agostinho, a Igreja Católica conseguiu justificar filosoficamente o trinitarianismo. O Concílio de Nicéia, então, é o que acontecia nessa época, em 325, era o que foi convocado pelo imperador Constantino, foi quando essa disputa aconteceu, em 325. E o resultado foi que se gerou essa ideia da ortodoxia das três pessoas. E a interpretação trinitária de Santo Agostinho é que, fundamentalmente, ele utilizou uma analogia da mente humana para construir essa interpretação. A memória, então, na qual existe uma trindade na cognição humana entre memória, intelecto e vontade. A memória, então, é a fonte, é o Pai, é Deus, é a fonte de toda a consciência, que é capaz de reter um conhecimento infinito e é a fonte original da divindade. O intelecto, né, a razão, o verbo, como se diz na Igreja Católica, é o Filho, que é a cognição que veio através do Filho, é a palavra e a sabedoria gerada pelo Pai e que gera essa compreensão para toda a humanidade, é a revelação. E por fim o Espírito Santo, que é o amor que existe entre o Pai e o Filho. Então essa é a ideia, essa é a justificativa, essa é a reflexão que ele fez para justificar então aquela ortodoxia criada no Concílio de Nicéia cerca de 60, 70 anos antes de Santo Agostinho.
E o Deus, como ser supremo, então, por fim, para conseguir criar toda essa justificativa, ele pegou a obra de Plotino, que era um neoplatonista, que escreveu no século II, na cidade do Egito, agora me deu um branco lá, onde ficava a biblioteca, Alexandria, né? E que estava muito popular na época na Itália, em Roma, em Milão, onde ele ensinava, e que basicamente ela dizia assim, tá? A doutrina, que Deus é um ser supremo e imaterial, e no qual Plotino chamava de uno, transcendente e fonte de toda a realidade, e ele identificou, Agostinho, nesse uno, o Deus da Bíblia. E isso ajudou a superar o materialismo que existia naquele maniqueísmo que ele acreditava no início. E para o neoplatonismo, ao invés do mal ser uma força fundacional da civilização, de toda a realidade, o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Para o neoplatonismo, é a ausência de Deus. E como é que o ser humano, que é uma criatura, ele chega a esse Deus? Ele chega através da ascensão da alma, né, de uma purificação, né, em que ele vai gradualmente ascendendo a Deus, né, através, então, da palavra cristã, da palavra de Cristo. Ele vai escutar, vai ler a palavra de Cristo, vai escutar a palavra de Cristo interpretada pela Igreja Católica e vai pouco a pouco subir em direção ao divino, subir em direção a Deus. Por isso que a Trindade ela é essa ideia de que tem três pessoas, e essas três pessoas, na realidade, elas manifestam uma dualidade na interpretação de mundo da civilização ocidental, que existe um mundo das ideias, né? Como dizia Platão, o mundo das ideias e o mundo da matéria. Esse mundo da matéria é imperfeito, ele é caótico, o mundo perfeito e organizado é o mundo das ideias, é Deus. E através do conhecimento, através da palavra de Deus, do verbo, ao escutar Deus, ao escutar a palavra cristã, o ser humano vai pouco a pouco chegando de novo a Cristo, vai chegando de novo a Deus. E isso é muito importante porque, para finalizar, porque através então da doutrina de Santo Agostinho, a Igreja encontrou uma justificativa para se constituir, para se legitimar enquanto instituição, porque a graça ela vinha de Deus, como dizia Santo Agostinho, e através da palavra de Cristo, tu podia voltar a Deus, tu podia se purificar, tu podia regenerar e voltar a Deus. E a Igreja Católica, então, ela se tornou a intérprete oficial dessa graça de Deus. A graça ela só seria identificada de fato através da legitimidade da Igreja Católica, que criou uma estrutura monárquica para interpretar Deus, para interpretar a graça de Deus, e se legitimar enquanto poder, inclusive terreno, porque a cidade de Deus, então, ela virou cidade dos homens. A partir do momento que Cristo chegou à Terra, a cidade de Deus interviu na história da cidade dos homens, e a cidade dos homens começou a se revelar na história da humanidade, e o catolicismo em si era a própria revelação, é o próprio início dessa interpelação da cidade de Deus na cidade dos homens. Então o crescimento da Igreja Católica virou o crescimento da cidade de Deus na cidade dos homens. Essa é a importância de Santo Agostinho. Ele virou o principal teórico da Igreja Católica, então, inclusive justificando o próprio poder da Igreja Católica em termos terrenos. Através da teologia se justificou o poder do Papa, como em termos terrenos. Apesar de ele não defender o Papa, ele defendia a monarquia, ele criou a filosofia para isso. Então a Igreja Católica só ganhou o tamanho que ela teve e conseguiu se justificar em função de toda a filosofia que ele criou. É isso. Obrigado. De nada. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Felipe Zorzi, pela excelente demonstração das ideias de Santo Agostinho.
A Rede Humanidade segue muito bem frequentada, querido Hernani Gomes da Costa, Sandra Pereira, que alegria, Sandra. Gabriel Wilton, o Arthur Xenofonte está conosco também. Muitas pessoas queridas. A Beli Zanotto, Gabriel Lauer, a Rúbia Leal, o Rafael Ernesto, lá de Maceió, doutora Vaida Norvilite, nossa grande representante na América do Norte, na New School for Social Research, Universidade de Levi-Strauss, doutora Vaida, que é lituana. Muitas pessoas queridas aqui. Um outro momento importante, antes da nossa celebração, da nossa homenagem aos heróis da Brigada Militar, um outro momento importante, eu pedi para o Rafael preparar um texto demonstrando a aproximação do positivismo, do republicanismo e da Brigada Militar. Então, com vocês, Rafael, querido. Primeiramente, muito bom dia a todos os presentes aqui, em especial aqueles que representam os cidadãos de fardo do nosso estado. É uma coisa que infelizmente ainda é muito esquecida. O soldado, ele é principalmente, acima de tudo, o representante na farda de todos os cidadãos. Com isso, então, no início a leitura, na verdade, desse texto que eu elaborei, vamos falar então sobre a história da Brigada Militar. A Brigada Militar, quando ela surge em um período que na verdade é muito difícil para o nosso estado. Nós estamos em plena Revolução Farroupilha. O grande período que é chamado pelo nosso grande historiador Alfredo Varela, que foi um grande republicano também, de decênio heróico. A Brigada Militar ela surge como uma força policial, porque o estado do Rio Grande do Sul, que na época ainda era uma província, estava em total situação de anomia. Não havia uma certa ordem no estado, como havia uma guerra civil, não havia representantes do estado de fato. Houve um aumento na criminalidade, houve uma verdadeira guerra de guerrilha, ela é muito menosprezada na historiografia atual, mas está no dicionário de guerras do Brasil, que o conflito levou até mesmo a aproximadamente 48 mil mortos no estado. Em nível de comparação, no período de 1893 a 1895, que é chamado de Revolução Federalista, que é chamado também de Guerra da Degola, que muitos atribuem ao período mais sangrento do Rio Grande do Sul, o número de mortos é estimado em apenas 10 mil. Esse período do decênio heróico, ele foi um período muito sangrento e muito violento. Quando nós falamos, então, da Brigada Militar, nós não buscamos apenas reconstituir a biografia, se podemos chamar assim, da grande corporação que é a Brigada. Na verdade, nós estamos falando da própria história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, me permita, o Herman, também voltar um pouco no tempo. Isso não está nesse texto, mas é algo que é importante falarmos também. Ele surge como uma capitania sem donatário. É uma capitania que não possuía um governador de fato. Quem começou a povoar esse estado pela linha, pelo menos portuguesa, foram os soldados, foram aqueles que vieram com os bandeirantes de Silva Paz, aqueles que instalaram o Forte de Rio Grande, aqueles que instalaram a cidade de Viamão, aqueles que depois, a partir da expansão, passando por Cachoeira do Sul, se constituíram nos Dragões de Rio Pardo. Foi uma colonização muito levada pelos militares. Não só porque foram os militares que foram designados para ocupar essa região, mas porque eles tinham a missão de proteger as fronteiras do nosso estado, tanto daqueles que eram nossos inimigos, como, por exemplo, aqueles que seguiam a antiga província gigante, que depois se transformou no Paraguai, como também o vice-reino do Peru, que depois deu origem ao vice-reino do Rio da Prata, que hoje nós chamamos de Argentina, como também a proteção contra aqueles que trabalhavam com o que a gente chama hoje de mercadorias ilegais,
mas que na época constituíam um verdadeiro tráfico, aqueles que invadiam as cidades, que saqueavam, que colocavam fogo nas casas. Nós vimos muito isso em todas as batalhas do nosso estado. E é por isso que a Brigada Militar ela é chamada à existência quando há um enfraquecimento da Guarda Nacional e quando o Exército ainda era muito rudimentar. Nosso Exército ele já estava exaurido das campanhas na Cisplatina, dos conflitos que tiveram contra Artigas, que tiveram... Ainda era o general Belgrano, mas que depois viria a se tornar o grande inimigo do Brasil, que foi Juan Manuel de Rosas. Por isso que é tão importante nós analisarmos a Brigada Militar como ela sendo parte fundamental, indissociável da história do Rio Grande do Sul. O seu primeiro nome foi Força Policial da Província, criada em 1837. Em 1841, ela se chamou Corpo Policial, recebendo sua primeira regulamentação. Ela possuía uma importância estratégica, porque além dela buscar evitar os conflitos armados, ela buscava também formar cidadãos que estivessem em sintonia com a ordem. O Aaron deve ter feito, eu não cheguei a tempo, mas ele deve ter feito a nossa visita guiada. Um dos nossos principais princípios no positivismo é a ordem. A ordem, como é que a gente pode chamar essa ordem? A ordem é quando tudo está em total sintonia, quando há um princípio harmônico. Por isso que ela é antecedida pelo amor. Você precisa criar um sentimento de pertencimento. E, modéstia de lado, eu sou de família militar, mas não há uma instituição que crie melhor um sentimento de pertencimento, de convívio, de camaradagem, do que as instituições que possuem a farda consigo. Quando nós falamos, então, do período posterior, e é importante também ressaltar, o que viria a ser depois a nossa Brigada Militar participou ativamente de todas as lutas políticas do final da monarquia. Foi um grande protagonista, eu posso dizer, do período da questão militar, da questão religiosa. A Brigada Militar esteve presente principalmente com o ideal já nascente do positivismo, nas figuras, por exemplo, de Pinheiro Machado, que foi um grande militar, chegou a comandar também a Brigada Militar em alguns momentos. E eu vou chegar lá, mas também o Coronel Massot, que é o patrono da Brigada Militar. Quando há a proclamação da República, é criada também a Força Pública do Estado. Eles se organizam as forças policiais, eles pegam os melhores contingentes da Guarda Nacional e colocam sob comando nos estados, que se tornam aí as províncias e estados, nas forças nacionais, nas forças públicas dos estados. A partir daí nós temos as grandes crises, se eu não me engano, de 1889 até 1892. Nós chegamos a ter 10 presidentes do estado, que hoje nós chamamos de governadores. Era um período muito instável e houveram grandes levantes militares, principalmente daquelas oligarquias que se identificavam com o lenço vermelho, o lenço maragato. Máximo respeito aos maragatos, se tiver algum maragato aqui, na verdade. Mas eles se sublevam e eles iniciam um segundo grande período sangrento no estado. A partir daí, em 1892, é criada, como nós conhecemos hoje, a Brigada Militar, e ela se levanta, e vários voluntários se juntam a ela, para lutar contra aquele inimigo, aquele oligarca, aquele que ainda queria manter aquele regime monárquico, onde as pessoas se serviam da política, a política não servia as pessoas. É muito importante nós termos isso em mente. E a Brigada Militar se coloca ao lado da República, se coloca ao lado de Júlio de Castilhos, à época ainda de Fernando Abbot, para defender a República, para defender um regime pelo qual todos aqueles militares lutaram. É preciso lembrar que no período da monarquia também as forças policiais, as forças militares eram usadas para caçar os escravos que haviam fugido. Eles eram tirados dos seus quartéis e mandados para esse triste empreendimento. Muito infelizmente, o Rio Grande do Sul ele enfrentou certa resistência a essas ideias da ordem, do progresso, da paz, da fraternidade social.
E a Brigada Militar se levanta como sua grande instituição para defender esses ideais e punir aqueles que visam fazer o mal. O atentado que o nosso guardião Aaron sofreu não é diferente disso. A partir daí, nós temos a nossa Constituição de 14 de julho de 1891, Constituição castilhista, como nós chamamos, e a história da Brigada Militar começa a se confundir cada vez mais com a história do Estado. As fórmulas kantianas, elas permitem que nós vejamos a sociedade como um ente coletivo. É criado aquilo que é muito defendido na caserna, que é o espírito de corpo. Todos nós atuamos como parte de um grande corpo, de um grande ser. Todos nós nos confundimos com um só. A Brigada Militar, então, ela passa não só até aquelas funções de manutenção da ordem, mas também de formação de grandes cidadãos. Muitas pessoas importantes na história do nosso estado passaram pela caserna. Ela participa, então, com esses ideais das revoltas de 1893 a 1895, a revolta de 1923, e enfrenta também os levantes tenentistas. E isso é algo muito interessante também de comentarmos. Borges de Medeiros, ele tinha uma certa afinidade pelos tenentes, ele via os tenentes como entes progressistas, porém os tenentes, por necessidade, eles acabam por se juntar àqueles antigos oligarcas, porque eles precisavam de algum apoio militar. Borges de Medeiros, então, convoca mais uma vez a Brigada Militar e passa a proteger o estado dos tenentes. Nós temos, então, o martírio daquele que foi, talvez, ao meu ver, pelo menos, o maior republicano que esse estado já viu, Júlio Rafael de Aragão Bozano. Se vocês conhecem Tabajara Ruas, já devem conhecer o filme Senhores da Guerra. Trata da história desse brilhante soldado da Brigada Militar, uma das minhas maiores inspirações, inclusive, esse grande republicano, e ele tristemente foi assassinado durante esse período. Mas foi um grande exemplo de como a Brigada Militar formou grandes quadros para nós, como a Brigada Militar deixou um grande legado estruturado no nosso estado. E aí eu chego naquela que é a minha parte favorita, a parte que nós falamos de Afonso Emílio Massot, um filho de professor, um homem que nasceu durante a Guerra do Paraguai. Seu pai não estava em casa, seu pai estava lá no Paraguai lutando, defendendo o Rio Grande do Sul, defendendo o Brasil, de arma em punho, junto a seus irmãos. E ele tem o primeiro contato com a vida militar já em casa. O período da guerra, o período da escassez, o período de mobilização nacional. E Afonso Emílio Massot, quando seu pai volta, ele recebe uma formação. Ele nem pensava em ser militar, ele pensava em ser professor, ele pensava em manter a cátedra, em formar pessoas, em garantir a educação às pessoas. E é isso que eu acho tão bonito. Em 1892, ele se junta como voluntário à Brigada Militar, que já foi formada por Afonso Emílio Massot durante o período ainda da primeira revolta da Armada. Os maragatos, eles ainda estavam preparando o levante. Afonso Emílio Massot já recebeu ali a ideia de que ele deveria cumprir com seu dever com o Estado. Ele participa dos conflitos, ele luta, ele serve no 1º Batalhão de Infantaria da Reserva, que é mobilizado, participa do combate do Salsinho, do sítio de Bagé, e depois se torna um dos grandes oficiais, porque a Brigada Militar ainda precisava de uma renovação, porque muitos dos antigos ainda eram aqueles do tempo antigo, do tempo da monarquia, do tempo que eu gosto de chamar o tempo das trevas no estado do Rio Grande do Sul, o tempo em que o nosso estado era tratado apenas como algo a ser explorado, não algo a ser desenvolvido. Muitas pessoas não tinham acesso ao básico do saneamento, não tinham acesso ao básico da educação. E Afonso Emílio Massot ele precisou escolher. É bem difícil, na verdade, nós dizemos que ele precisou escolher, mas ele sentiu o dever de escolher o lado da luz, o lado do positivismo, o lado da paz, o lado da fraternidade. E após esses conflitos, ele retoma aquela profissão de professor, mas dentro da Brigada Militar. Isso que eu acho de mais bonito mesmo. Com base na Lei Federal 3.351, de 3 de outubro de 1917, era a presidência de Venceslau Braz, foi instalado aqui no Rio Grande do Sul
o Conselho de Apelação da Brigada Militar pelo Decreto 2347-A, 28 de maio de 1918, tendo o Coronel Massot, sob designação de Borges de Medeiros, como seu comandante-geral, presidindo a instalação de 10 de junho na primeira sessão até 10 de julho daquele ano. A partir disso, o Coronel Massot decide também criar escolas de ginástica, esgrima e equitação. Isso é muito importante não só para aperfeiçoamento da sua praça militar, mas também para tu garantir que aquele soldado sinta o pertencimento, ele tenha uma elevação, porque para muitos jovens do Rio Grande do Sul daquele tempo era impensável ter acesso a isso. E pelo alistamento militar, pelo voluntariado ainda, eles puderam ter acesso a tudo isso. Houve um grande crescimento da Brigada Militar nesse período, ela se municipalizou. Nós tivemos o período do próprio Pinheiro Machado também, que até o assassinato dele em 1915, ele garantia que os soldados tivessem já algum acesso, mas o Coronel Massot aperfeiçoou isso. Ele garantiu que os soldados tivessem acesso até mesmo ao serviço de aviação da Brigada Militar. Muita gente pensa, quando fala em aviação militar, no Ricardo Kirk, que lutou no Contestado, mas foi no Rio Grande do Sul que foi criada a primeira escola de aviação militar. É algo que, infelizmente, hoje é muito pouco comentado. A partir daí, Coronel Massot e Borges de Medeiros, eles se interligam, eles trabalham em conjunto no aperfeiçoamento da Brigada Militar, mas, infelizmente, nós tivemos depois de 1923 o enfraquecimento do borgismo, e em 1925, Coronel Massot, ainda servindo, ele morreu na ativa. Ele deu até o último segundo da sua vida à Brigada Militar. Ele deu até o último segundo da sua vida ao nosso estado do Rio Grande do Sul. A partir daí, nós vamos ter a Revolução de 1930, nós vamos ter depois, eu não sei como é que preferem chamar, nós podemos chamar do Levante 64, ou mesmo Revolução 64, há diversos nomes para isso. E a Brigada Militar vai, aos poucos, perdendo aquele verniz positivista. Mas a única coisa que ela perde, na verdade, é somente o verniz. Porque ela até hoje se constitui como a principal força positivista. Quando nós falamos de positivismo na história, na historiografia, os pesquisadores da URGS devem saber, nós pensamos muito no exército. Nós pensamos muito nas forças armadas em si. Mas o principal meio armado que mantém o positivismo no seu cerne, e isso eu sei porque em 2017, eu não sei se todos aqui vão lembrar, mas o Correio Brigadiano ele estava se mudando para aquela rua bem próxima ao gasômetro. Ela estava se mudando para Riachuelo. E eu tive o prazer de visitar a inauguração da sede do Correio Brigadiano. E lá eu cheguei a ver ainda quão vivo é o positivismo, mesmo nos dias de hoje. Mantido ainda pelos seus soldados mais antigos, por aqueles que já estão na reserva, mas ele ainda está vivo e vive muito bem. Eu tenho orgulho de ser filho do meu pai, que teve como padrinho de casamento o 2º Sargento Carlos Guzmão, foi homenageado ano passado, inclusive, na Câmara Municipal de São Borja. Eu já venho também de família militar, mais pela parte do Exército, os Carneiro da Fontoura, os Barcelos Braga, parte da minha mãe. Então eu acabo puxando um pouco esse lado, eu acabo tendo muito carinho pela farda. Mas mesmo nos dias de hoje, a Brigada Militar ela se constitui como a guardiã de um projeto de civilidade no nosso estado gaúcho. E é com essas palavras que eu deixo o Erwin encerrar, porque eu sei que ele também tem muito a falar sobre a Brigada. Ele que teve a vida salva pelos soldados da Brigada Militar quando sofreu esse triste atentado. E ele também tem algumas memorabilidades para entregar à Brigada. Com certeza. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rafael. Depois desse texto que
representa a epopeia da Brigada Militar aqui no nosso estado como uma grande força militar, cívico-militar, não é? Porque vai muito além da caserna, né? Como ele disse, cria cidadãos soldados, cidadãos atuantes, isso é o mais importante, não é? Hoje, a prédica religiosa, eu vou fazer ela um pouquinho reduzida, eu vou limitar a leitura do Drops Positivo, enviado lá do Rio de Janeiro, pelo sacerdote Hernani Gomes da Costa, pela Sandra, querida esposa do Hernani. Vamos fazer a leitura do Drops Positivo, que é muito importante para nós. Todas as religiões têm seus sinais, não é? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo, a religião da humanidade ou o positivismo também tem o seu sinal. A maçonaria tem os seus sinais, embora não vá realizá-los em público. O positivismo, a religião da humanidade, tem o seu sinal. Os que já estão acostumados quiserem me acompanhar, e quem não conhece ainda, eu fico feliz de poder mostrar para vocês. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Esse é o sinal religioso do positivismo. Vou fazer a leitura breve do Drops Positivo, enviado gentilmente pelo sacerdote Hernani Gomes da Costa, lá do Rio de Janeiro. É de fato impossível falar ou escrever como convém sobre o conjunto do positivismo sem haver recebido suficientemente a influência feminina. Augusto Conte, carta a Celestin Bligners. Não se pode falar em positivismo, não podemos entender sequer o positivismo sem antes entender a essência do universo feminino, o nosso aspecto feminino, o sagrado feminino, ou seja, o sagrado feminino é indissociável do positivismo no aspecto mais sublime do gênero humano, que é a mulher. Então fica a minha homenagem a todas as mulheres aqui presentes, todas as mães aqui presentes, reforçando que ninguém consegue entender na essência o positivismo sem entender o sagrado feminino, a mulher. Essa é a prédica religiosa de hoje. Vamos, muito obrigado. Quero saudar a presença também do maior nome da cultura gaúcha de todos os tempos, veio brindar a nossa homenagem, querido Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, estão aqui conosco. E vou convidá-los depois no encerramento fazer uma música juntos, que é o segundo hino do Rio Grande. Eu vou convidar eles para cantar aqui conosco. Depois lá no galpão, no almoço, com certeza teremos muito mais música, não é, irmão? Que alegria tê-los aqui conosco. Então vamos ao momento esperado. O Nayan, que é o nosso grande cinegrafista, tu consegue usar os celulares para fazer o registro? Para transmitir na rede. Os dois? Isso, os dois, exatamente. Tá. Se quiser inverter para tu poder ver o que está sendo filmado, aí eu vou dar para ti aqui. Mas fica mais fácil para a gente conseguir visualizar. O Nayan também é herói da enchente. O Nayan foi o nosso grande herói da enchente. Salvou milhares de pessoas. Já mudei aqui. Então, momento esperado, o motivo desse nosso encontro especial hoje é homenagear os heróis da Brigada Militar que salvaram a minha vida. Eu teria ido a óbito, não me canso de dizer, se não fosse a atuação rápida da Brigada Militar. Graças a vocês, eu estou vivo aqui hoje. Bom dia, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Graças à atuação de toda a equipe do Coronel Fabrício, soldado leal, da Capitã Salerno. Então, vou convidar a professora Jovelina Drum para entregar essa honraria aos nossos
convidados de honra. Podem se dirigir aqui à frente, por favor. Pode guardar. Muito obrigado, doutor Felipe. Podem se dirigir aqui à frente, por favor. E eu vou pedir para a professora Jovelina Du entregar uma singela homenagem, uma singela lembrança que nós preparamos para eternizar esse momento tão importante para a Igreja Positivista. E nessa parceria que espero que seja duradoura e que frutifique, que juntos nós consigamos aproximar cada vez mais nossas instituições e, em última instância, estamos a serviço do bem-estar de toda a humanidade. Então, primeiramente, para a capitã Salerno, que está representando o soldado Tiago? Thomas, perdão. O Tiago é o senhor, desculpa. Soldado Thomas Garcia Rojas. E a presença importante da capitã Salerno, querida seu comandante. Então, muito obrigado por treinar tão bem esses heróis e deixá-los aptos a realizar o resgate, salvando a minha vida e ainda prendendo o suspeito em flagrante. Muito importante a atuação de vocês. Agora vai a homenagem, meu querido Salvador, sujeito a um uniforme de sangue aquele dia, né? Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Saudar, então, o querido Tiago Guimarães Leal, a professora Jovelina entregar essa pequena homenagem. Muito obrigado. Então, finalmente, o nosso grande herói, que comanda essa maravilha de instituição, esses importantes heróis da nossa sociedade, Coronel Fabrício Rocha da Silva. Por favor, professora Jovelina. Muito obrigado, coronel, por preparar homens e mulheres tão capazes de servir a nossa sociedade e salvar a vida de nossos cidadãos. Isso realmente não tem preço, e o trabalho que vocês desenvolveram aqui aquele dia foi algo realmente inesquecível. Eu não tenho como descrever a emoção e a importância desse momento para mim. Muito obrigado, Coronel Fabrício, soldado Leal, capitã Salerno, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, estamos aí. Vamos fazer uma foto de frente aqui, por favor. Isso. Perdão, bora aqui. O importante é pegar o celular e fazer a foto, né? Isso, aqui. Vou pedir para alguém conseguir transmitindo. Sempre transmitindo aqui para nós. Sim. Só cuida para não apertar, para não desligar. Ok. Depois fazemos uma foto com todos. Vou ficar aqui do lado. Só um minutinho, velho. Só se amor. Não, ele não está filmando. Não, os dois. Que pena. Agora foi isso. Está transmitindo. Perfeito. E agora, para encerrar esse momento lindo, deixa eu só ligar o celular aqui e agradecer mais uma vez aos nossos heróis. Eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho aqui na filmagem. Tá. Só um pouquinho. Deixa eu voltar para o Instagram aqui. Já reabri. Olha, faz a filmagem para nós, né? Tá. Ó. Chamado o maior nome da cultura gaúcha de todos os tempos, para homenagear com música os nossos heróis. Amor, o celular ficou aqui. Meu celular ficou aqui, ó.
Isso. Vamos cantar juntos? José Avelim. Todos cantando juntos, por favor. Eu gostaria muito de cumprimentar a todos, em primeiro lugar, ao mestre Chico, a Léo, a mãe do Léo aqui presente, muito feliz por o renascimento, né, do nosso querido amigo, guardião do tempo positivista, mas o motivo que eu vim aqui é uma canção que meu pai escreveu e vocês vão saber agora. Meu filho está dando uma afinadinha no violão aqui e nós vamos cantar essa música, que foi o motivo que eu pensei assim, olha, vai estar presente o pessoal da Brigada Militar, que salvou a vida do Léo, então eu vim trazer essa canção aqui para vocês. Deixa eu só... A gente passa, o músico, o artista, passa a vida inteira, a metade da vida afinando o violão. E a outra metade tocando desafinado mesmo. Muito boa. É coisa, viu, Teixeira? Mas aí tem que brincar, né? Porque Brincar nessa vida, né, Teixeira? Tanta coisa, tanta armadilha, né? Isso aí. Olha, tá bom. Vai indo. Um pouco ele acerta. Agora vai. Agora sim. Não tem, a gente improvisa, né? Do jeito que dá. Vamos lá então. Só cuida do filme aí. Vamos lá então. Aí. Tá bem-vindo, sentinela, e o antissocial não goza, com as mãos cruzadas nas costas, vigilante no seu rosto. O seu revólver encoberto, descoberto cacetete, e amarra o capacete, fazendo sombra no rosto. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua, é o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua, é o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. É o sentinela avançado, reforço na retaguarda, e o amor que tem na farda engrandece a nossa história. É o quero bandiano, legendário farroupilha, também a cavalaria sempre conquistou vitória. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua, é o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua, é o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. Vai em frente, brigadiano, cavaleiro da esperança, é o protetor da criança, defensor da sociedade. Muita honra e muito brio tem a sua infantaria, também a cavalaria,
lutando a liberdade. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua. É o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. O fardamento tem a cor do sol, o capacete tem a cor da lua. É o brigadiano cumpridor da ordem, é o vigilante que anda na rua. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Quem fica junto comigo, só você. Fica o Rio Grande do Sul. Homem se identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Para o erro da querência, ó Deus Rio Grande, de tantos filhos, esforçado pelo Brasil. Querência amada dos arenais, da uva veio o vinho, do povo veio o carinho, vontade não querem mais. Beijo de flores da cunha, e mortes e medeiros, terra tem Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que deu saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. E quero tanto cordão gaúcho, morrer por ti e todo luxo. Querência amada, nariz sincera, os braços que me puxa, a linda mulher gaúcha, beleza na minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de esforelando, foi maragato, ou foi chimando. Querência amada, Deus é de amigo, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. E Deus é gaúcho, esforelando, foi maragato, ou foi chimando. Querência amada, Deus é de amigo, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, esforelando, foi maragato, ou foi chimando. Querência amada, eu céu de anil. Esse Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Então, agradecendo a todos que estiveram aqui nesse encontro inesquecível, histórico, homenageando os heróis da Brigada Militar, na figura do Coronel Fabrício, da Capitã Salermo e do Soldado Leal. Encerramos essa cerimônia aqui na Igreja Positivista para todo o planeta pela Rede Humanidade. Tenham um ótimo final de domingo e vamos agora ao nosso almoço. É por adesão, quem quiser participar está convidado. Muito obrigado, até domingo que vem, 11 horas, irradiando a doutrina, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para todo o planeta. Saúde e fraternidade. Depois não vou tirar uma foto.
Muito obrigado. Obrigado, Dani. Ah,